Pessoal, obrigada por estarem aqui hoje, por terem topado falar comigo nesse podcast. É o primeiro episódio do Tech em Tinto e a nossa ideia aqui é fazer uma conversa completamente descontraída à base de vinho tinto e boas histórias para ser compartilhadas. Estamos aqui hoje com 3 pessoas que eu considero inspiração na minha carreira. São 3 mulheres que chegaram lá, que chegaram no auge do que você pode imaginar quando você faz a faculdade de Direito, que são os cargos de diretoria jurídica, que tem anos e bagagem de experiência completamente distintas, mas ao mesmo tempo que se encontram. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre carreira, sobre dificuldades de liderança, ainda mais, num podcast tão especial para mim que só mulheres. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Andréia, você pode começar. Tá bom, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei, depende da hora de quem esteja vendo a gente, mas eu sou Andréa Saad, eu sou diretora jurídica na Globo e de PO. Antes disso, passei uns bons anos em escritório, então fiquei 10 anos no Verano, mais 4 anos no Matos Filho, passei um ano em Washington trabalhando no Perry Gottlieb. Uma origem no concorrencial, mas que, enfim, minha prática foi se ampliando sensivelmente. Então, hoje eu sou diretora jurídica responsável pelas áreas de tributário, societário, regulatório, que acaba englobando o concorrencial e privacidade, claro, em razão do meu cargo como DPO. Muito legal. E só uma pergunta aqui para você. O que te levou a sair de escritórios, que você passou por muitos, e ir para uma empresa? Eu fui e voltei, né? Na verdade, eu fiquei 10 anos no Verano e aí eu fui para Globo não foi uma coisa muito pensada, não. Assim, surgiu uma oportunidade bacana, né? Assim, o Rio de Janeiro é um mercado muito menor e eu gostava muito de concorrencial e aí eu fiz LLM com uma pessoa que virou minha amiga, que é a Alessandra, e ela trabalhava na Globo. Ela falou: poxa, vai surgir uma oportunidade na área antitrust da Globo. Eu falei: gente, assim, tá muito bem feito, assim, tá muito perfeito para mim. E eu topei essa oportunidade. Então, eu fui para a Globo em 2010. Voltei da Lelema e fiquei mais uns meses no Verano e fui para a Globo. Só que em 2013 eu voltei para o Matos Filho. Voltei para o escritório, fui para o Matos Filho, fiquei 4 anos no Matos Filho, aí fui para a Globo de novo. Então, assim, essas idas e vindas não foram muito assim, eu não gosto mais de escritório, vou para in-house. Foram oportunidades que foram surgindo, assim, para mim. Na época, em 2010, é muito porque eu queria saber o que que é. 10 anos no Verano era muito tempo, eu comecei a trabalhar lá com 19 anos de idade. Né? Então, assim, surgiu a oportunidade de fazer uma coisa que eu já gostava, que era o antitruste numa empresa, me pareceu, assim, irresistível, né? E aí, quando eu estava na Globo, eu voltei para o escritório, porque, na verdade, a nova lei antitruste tinha sido aprovada há pouco tempo, e eu achei que eu tinha que mergulhar de novo no antitruste, sob a perspectiva de vários mercados diferentes, algo que, trabalhando como in-house, não me permitia, né? Eu estava muito focada ali no mercado de mídia. Então, foram essas razões, assim, não foi uma coisa muito planejada, muito estruturada, mas as oportunidades foram surgindo e eu fui navegando dessa forma. Não, muito legal. Idri, e você? Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Adriana Toquete Vagatsuma. Eu construí minha carreira toda in-house. Eu comecei na indústria de manufatura, então eu comecei como estagiária na ThyssenKrupp, no segmento de molas. De lá eu fui para a Toyota, da Toyota para a Ford, que é onde foi a minha grande escola de governança e temas de privacidade. Conheci o compliance, e de lá eu fui para o quinto andar, aí migrei definitivamente para a tecnologia. Na Ford eu trabalhava com projetos, né? E era o que eles chamavam de projetos especiais. Então, todos os projetos de carro conectado, veículo autônomo, sistemas multimídias. Então, fui me envolvendo com tecnologia. A tecnologia me levou para a privacidade, proteção de dados. E de lá eu fui para o quinto andar. E do quinto andar na estrada, que é onde eu estou hoje, que é uma joint venture de trade companies, né, de agronegócios, e a gente faz uma solução para escoar carga de grãos, né? Então, muito focado em soja, milho, e aí não bastasse a complexidade do agro,
da logística, nós temos soluções financeiras, então somos também uma instituição de pagamento. E, enfim, essa é brevemente, né, a minha carreira. E você passou por vários setores regulados. Então tem automotivo, agora você está falando de agro, a gente está falando de fintechs, né? De instituições de pagamento, todo o Banco Central. Privacidade. Privacidade, aí eu tenho a NTT, que olha para o transporte terrestre, eu tenho o CAD, porque dentro da minha composição societária eu tenho 4 concorrentes, né? Então a gente também precisa ter esses cuidados concorrenciais, enfim, um mundo bem regulado. Não, muito obrigada. E Márcia, eu tô louca para ouvir também um pouco de você e da sua trajetória, ainda mais que você tem o desafio de não só ser líder, ser diretora, mas multinacional. Tô falando de América Latina, tô falando de Canadá, então como que foi até você chegar lá? Boa noite, Fê, boa noite, Adri, Andréia, que alegria estar aqui com vocês. Presumo que essa hora já é hora de eu começar a tomar o vinho que eu recebi aqui, maravilhoso, e fiquei super feliz, porque além de tudo, ele é da Consultora, com meu marido é advogado, eu falei, nossa, Fê, acertou assim, em cheio. Mas, Fê, então, bom, eu sou a Márcia Muniz, atualmente eu sou diretora jurídico, compliance e DPO para a Cisco é uma empresa americana de tecnologia, e eu sou responsável pela América Latina e Canadá. Mas o que eu falo que hoje as pessoas costumam se apresentar assim, né? Eu sou fulano de tal, eu sou pai de não sei quem, ou eu sou mãe de pet, não sei o quê, eu gosto de me apresentar que eu sou ser humano. Então, como ser humano, eu me permito errar, eu me permito me colocar vulnerável, e eu acho que é sobre isso que a gente vai poder falar aqui também, né, nesse podcast, o que deu certo e o que deu errado, então eu me identifiquei muito mesmo com o tema. Eu comecei a minha carreira trabalhando em auditoria e consultoria. Eu vou falar que eu comecei trabalhando na Coopers & Lybrand. Quem viveu essa época já pode começar a apostar aí qual é a minha idade, né? E eu trabalhava, então, no departamento que a gente respondia a consultoria de impostos, mas fazia muita auditoria de impostos e trabalhista. E aquilo, pica-pau de tudo, né? Era bastante jovem ali, então eu era sempre mandada lá para aquelas empresas do interior, do norte, nordeste, o sul, e aquilo começou a me encantar, porque eu falei, a gente vem aqui, a gente faz uma varredura, acha o que tem de problema, faz as recomendações, mas depois a gente não sabe mais, né? Se isso deu certo, se não deu certo. Então a vontade de ver do começo ao fim começou a me despertar uma identidade com o mundo corporativo, né? Não que a auditoria e consultoria não fosse, mas eu queria ser o meu próprio cliente. E aí surgiu a oportunidade, quando houve aí a integração da PricewaterhouseCoopers, que acabou não acontecendo no Brasil, então eu mudei para a Philip Morris, que era um cliente da Coopers na época, e foi minha primeira oportunidade como um in-house mesmo. E, de fato, só veio a confirmar de que o que eu queria fazer da minha vida profissional era ter essa carreira executiva, porque eu sempre digo que quando nós estamos numa empresa, nós não somos advogados, nós somos executivos, porque a gente não tem que pensar só com a cabeça do advogado, né? Qual é a melhor resposta do ponto de vista jurídico, mas a gente tem que sempre fazer um balanço entre o que é uma boa resposta jurídica, mas que viabilize o negócio. Isso é encantador, né? Acho que para quem está ali dentro do mundo de in-house, é isso que nos move. De lá, eu fui para Peugeot Citroën, que foi onde eu conheci a Adri e Adriana, nossos destinos se cruzaram ali no mundo automotivo. Era uma startup, a Peugeot Citroën estava começando a atividade no Brasil, então foi uma coisa muito, muito interessante, não veio só a atividade da montadora, mas o banco da montadora, uma empresa de engenharia, uma empresa de logística. Eu era muito jovem, eu tinha 25 anos quando eu fui promovida a diretora na Peugeot Citroën, tendo começado ali do zero com a empresa, do zero estabelecer, criar o departamento jurídico, a equipe jurídica, então foi o desafio de ser tudo novo, mas fiquei lá por 11 anos, acho que foi uma carreira bastante bonita. Depois eu fui para a Hyundai, também foi uma oportunidade do startup das atividades da fábrica da Hyundai no Brasil. E aí eu virei ali eu fui para a segunda temporada. Eu saí desses 12 anos de mundo de montadora e fui para o mundo de tecnologia. Eu comecei na HP,
Fiquei 2 anos na HP e depois disso fui para a Cisco, que é onde eu já estou hoje há 12 anos. Não, e isso é muito legal, porque o que eu queria começar a discutir aqui com vocês e aí eu começo com você, Márcia. Para você, o que ninguém conta sobre crescer rápido demais? Então, 25 anos já recebendo nessa enorme responsabilidade com um cargo bem alto e todo mundo aqui sabe que nas faculdades ninguém te prepara para uma liderança, ninguém te prepara para gerir pessoas, ninguém te prepara sobre esse jogo de cintura, é muito mais sobre o teórico do que o prático. Então, como que foi para você essa experiência? Você teve que aprender muita coisa sozinha e conforme foi indo. Exato, Fê. E eu tinha um desafio adicional, né? Além de ser bastante nova, eu era, na época, a única diretora brasileira. A diretoria toda era de expatriados franceses e tinha uma diretora que era de RH, os outros todos eram homens. Né? Então, é um desafio que dá um friozinho na barriga, mas que eu acho que tem um pouquinho daquele negócio, Fê, que eu acho que desde criança eu sempre tive aquele negócio de liderar, sabe? Eu queria ser representante de classe, na minha casa era eu quem queria resolver os problemas, e isso pode parecer bobagem, mas hoje quando eu olho para trás, eu falo, foi como algo que me fortaleceu para enfrentar o novo, né? E falar, não, eu sou capaz de liderar, de novo, como ser humano. Bati muita cabeça, fiz muita coisa errada, fiz muita coisa certa, aliás, muito mais certo do que errado. Mas é realmente um desafio. E a gente tem que ter algumas ferramentas para se fortalecer, né? O chegar lá, a gente não pode chegar sozinho. Acho que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Como é que a gente faz para criar alianças para que a gente consiga chegar lá mais fortalecido? Porque eu sempre falo, né? Eu faço bastante mentoria, eu sempre falo, a gente tem que ser muito consciente do lugar que a gente quer ocupar, ou se nós somos líderes de quem a gente vai promover. Porque se você assume uma posição que você não está preparado, você promove alguém para uma posição que não está preparado, você, ao invés de ser uma oportunidade de carreira, vira uma ruptura. E isso eu tinha muito medo que fosse uma ruptura. Então eu falei, eu preciso fazer isso dar certo. Quais são as ferramentas que eu vou buscar? Quais são os pontos de apoio, as alianças que eu vou estabelecer para fazer com que isso dê certo? E depois acho que a gente vai ter mais oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E Dri, a gente estava conversando aqui, né, que você, mal saiu da faculdade, você foi a primeira contratação para estruturar um departamento jurídico. Então você também teve um grande desafio recém-formada. E desde então foi só carreira para cima, conforme a sua progressão de carreira. E você, como que foi esse sentimento de chegar no desconhecido e já ser jogada assim para ter um cargo alto? Uhum. Olha, Fê, acho que é mais ou menos como a Márcia colocou, né? Então, dá aquele frio na barriga, mas vai com medo e tudo, né? E eu sempre tive muito claro que eu queria ser executiva de empresa, né? Então, como a Márcia falou, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem que ser executivo, né? Então, sopesar questões jurídicas, saber analisar dados, né? Então, tem ali, você precisa entender dados financeiros, olhar para projeções, ter uma visão de projeto, coisas que a gente não aprende no banco de faculdade. Mas quando você está ali dentro de uma empresa, né, você precisa entender tudo isso para dar esse suporte que é esperado. E aí, quando eu era uma estagiária dentro de uma área de RH, dentro de uma empresa multinacional que não tinha um departamento jurídico. E aí eu comecei a estruturar, claro, sempre a primeira medida, entender o contencioso, né? Que a gente sempre é cobrado, mas você está dentro da empresa, jurídico só dá despesa, né? Como é que a gente cria e demonstra o ganho que é ter uma área jurídica bem estruturada, um olhar proativo? Então eu fui meio que aprendendo no dia a dia como fazer isso, né? E aí é muita leitura, é muito aconselhamento, é mentoria, né? A gente tem que se cercar de pessoas que estão ali à vontade para te ajudar, para te estender a mão, e muito suor, né? Tem a inspiração, mas é mais transpiração no dia a dia, né?
Nossa, nem me fale. Deia, você, por exemplo, pelo que eu entendi, você fez o que seria um pouco mais tradicional. Então a gente se forma e entra no escritório de advocacia. E aí você fez o quê? Uma carreira logo de cara no seu do escritório de advocacia. E aí a minha pergunta é, quando você... Porque no escritório a gente vai crescendo gradualmente, né? Então tem lá o júnior, o pleno, né? Uma metodologia que até hoje existe. E a minha pergunta é, quando você começou a gerir pessoas, a ter um pouco mais de responsabilidade, então puxou para si alguns cargos de liderança, como que foi isso? Foi duríssimo, duríssimo, assim, porque é isso, ninguém ensina pra gente, né? Eu acho que existe uma lógica, assim, de que se pressupõe que crescer faz parte do crescimento você virar um gestor de pessoas, né? Então você almeja sem pensar muito o que isso significa, você só quer subir, né? É normal, você tem uma ambição de ir crescendo ao longo da sua carreira. E ninguém te explica, olha, essa subida aqui significa ter equipe. Ter equipe significa ter essa e essa habilidade que, para quem sempre fui muito focado no operacional, e é o meu caso, eu sempre fui muito CDF, sabe? Assim, era isso, eu queria pegar tudo para mim, eu queria ler tudo, eu me aprofundava muito nas coisas, eu virava à noite, mas sempre com o maior prazer, eu era essa nerd, desde a época da escola. De uma hora para outra, você tem que começar a delegar e faz parte do crescimento essa sabedoria de saber como delegar, para quem delegar, como treinar e lidar com pessoas, assim, né? E com as suas frustrações, e com as suas expectativas. Então, assim, não foi simples. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um cargo de gestão mais claro, assim, foi no Matos Filho, né? Que eu já entrei como advogada sênior lá. E aí eu tinha equipe e, meu Deus do céu, assim, foi duro. E eu acho que eu fui superando isso batendo cabeça mesmo, errando, conversando muito com as pessoas. Eu nunca tive muita vergonha, assim, sabe, de buscar ajuda, de conversar com pessoas mais velhas, com sócios do escritório, que sempre foram muito abertos, assim. Isso eu sou muito grata também, sabe? Porque eu acho que eu tive uma sorte de encontrar pessoas muito bacanas ao longo do caminho. Então eu fui batendo cabeça, mas também fui entendendo em quem que eu poderia procurar para conversar e para entender como fazer melhor e tal. E aí, só quando eu fui para Globo, eu voltei como equipe, eu dei um passo para trás. Então, até você ficou falando aí desse caminho assim só para cima, o meu foi um pouco menos claro, assim, porque eu estava ali no Matos Filho, numa ascendente, eu fui sendo promovida e tal. Quando eu decidi voltar para Globo, e foi uma decisão difícil, mas eu sempre gostei muito de trabalhar na Globo. E aí, quando me chamaram de volta, eu quis, mas eu dei um passinho para trás. Eu saí de um cargo de gestão no Matos Filho para ir para como equipe na Globo, né? Com essa ambição que foi declarada muito claramente ali na minha entrevista para voltar, mas foi um caminho para conseguir de volta esse lugar de gestão. E aí eu consegui um tempo depois, virei coordenadora, depois gerente, depois diretora. E ali, quando eu dando esse passo para trás e depois para frente, eu acho que eu já dei um passo para frente mais maduro, né? Então, assim, eu fui ganhando uma equipe que foi aumentando também aos poucos, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de 20 pessoas, mas primeiro eu tive 4, depois 10, assim foi. E também tem idade, né, Fê? Eu acho que ajuda muito, né? Maturidade, assim, experiência de vida, você ter um olhar mais cuidadoso sobre o outro, especialmente para quem sempre foi nerd, às vezes você fica muito ensimesmado ali na hora de estudar a lei, coisa e tal. Você tem um olhar para o outro, demanda muito treino, né? Então, assim, não foi fácil, mas eu acho que talvez eu seja um exemplo de que é possível, né? Sair dessa coisa operacional que para mim sempre foi muito encantadora, né? De você sentar, escrever uma petição e tal, para um cargo de gestão, eu acho que é possível, mas acho que demanda isso, demanda um suor, demanda também você ter uma certa tolerância ao erro, nosso e dos outros, né? Eu acho que é um processo que não é simples, mas é um processo que a gente consegue chegar, se a gente tiver muito foco. Não, isso é excelente, porque eu me identifiquei muito quando você falou foi difícil pra caramba. Porque já eu tive uma progressão de carreira muito rápida, muito... Se eu pudesse voltar, eu gostaria que tivesse sido mais devagar. Porque eu me formei e eu sempre tive também uma visão muito assim, como a Márcia falou, né? De liderança, representante de sala e querer resolver problema. Mas mais do que querer aparecer como liderança, eu gostava de resolver problema. E eu sempre fui muito prática e isso me colocou muito bem em vários lugares e com muito estresse também, porque a gente puxa problema para resolver. E aí, quando o Marcelo abriu o escritório e ele me trouxe, tava tudo muito no cinza.
E eu só estava trabalhando. Só que aí, com base no trabalho, veio muito cliente logo de cara. A gente brinca, né? Porque o Marcel me prometeu várias coisas que ele nunca cumpriu. A primeira delas era tempo pra gente organizar a casa. Até hoje eu tô tentando. A segunda foi que a gente também não mexeria com M&A. Deu 2 meses depois eu tava tocando M&A. Então, assim, eu já percebi que a palavra dele não era muito séria. Mas mais do que isso, ficou muito confuso pra todos nós. Então veio eu, o Caio e o Marcel. E o Caio, ele já foi alocado no cliente, então ficou eu e o Marcel. E aí começou a vir muita gente, ele falou, você vai ter que contratar pessoas. Então eu comecei a contratar um time com 25 anos. E de repente eu tinha que cuidar das entregas, cuidar do relacionamento com o cliente, cuidar do administrativo e cuidar de um time. Nossa, foi quando eu descobri a terapia. Porque não deu certo. Claramente, eu tive assim... E é o que vocês falaram, é muito erro, é muito acerto, mas é muita cobrança ao mesmo tempo sua própria. Então, assim, quando você decepciona a expectativa do outro, e que desculpa, eu aprendi de uma forma muito dura que numa empresa nem sempre as expectativas do outro vão ser, de fato, realizadas. Acontece, né? A gente tá numa empresa e não num conto de fadas, mas mesmo assim, você lidar com a decepção do outro, com a chateação do outro, com um erro que você cometeu com relação ao outro, foi muito difícil. E ninguém me ensinou. Tadinho, o Marcel tava tentando também, mas pensa, a gente tava montando um escritório do zero. Então, assim, foi extremamente difícil e com muita terapia. E maturidade pra mim é a palavra. Porque você conseguir ser responsável por vidas. E assim, responsável assim, você não vai dar um day off no dia que precisa porque não funciona pra empresa, a pessoa vai dizer que você é tóxico. Então, assim, você lidar com esse tipo de coisa, ouvir alguns certos tipos de feedback. Eu lembro de uma vez que eu fiquei brigando muito por um budget pra mandar um funcionário que eu tinha para um evento em Paris, porque eu achei que funcionava para ele, eu queria muito que ele fosse. 2 dias depois eu descobri que ele estava irritado comigo porque eu reclamou, eu acho que era porque eu não liberei uma flexibilidade num dia que eu precisava dele aqui. E aí eu lembro que eu falei, gente, a vontade que eu tenho de me pintar de palhaço tá tão grande, que às vezes perde a vontade, mas faz parte, ele não tem como saber o que eu tô fazendo também. Então, foi muito difícil pra mim também. E eu acho que eu só vim de escritório, né? Eu fiz um second manager, eu trabalhei dentro de uma empresa, mas foi numa agência de publicidade. Então, é muito diferente do que uma empresa in-house mesmo, né? Então, a gente de escritório ainda, eu fui criada com outra cultura. E aí, quando a gente chegou aqui no escritório, eu falei pro Marcel, cultura de Big Law, ele falou, a gente vai fazer o oposto. Aí eu acho que a gente foi legal demais num começo. A gente foi muito simpático, a gente foi muito bonzinho. E numa empresa, quando você é muito bonzinho e depois para de ser, as pessoas não vão entender. Elas vão achar que você tá ficando mais chato, ficando mais tóxico, não é mais um ambiente agradável. Então, assim, foi um choque de realidade muito pra mim, pro Marcel. Então, ouvir essas histórias de vocês é muito legal, porque eu consigo perceber que, por exemplo, do seu discurso, eu consigo me encontrar nele um pouco. A diferença é que eu tô começando agora a ter maturidade, vamos com calma também. Então, assim, eu acho que faltou muita experiência de vida pra ter um começo mais tranquilo. E isso é uma coisa que ninguém fala muito sobre crescer rápido demais. Que, às vezes, não é bom. Às vezes pode ser uma ruptura, como a Márcia falou. E aí eu fico com isso na cabeça. E aí eu queria saber de vocês, então assim, pode começar com você, Deia. Quando que foi, teve um momento que você sentiu que você chegou no fim, que você sentiu que um erro, que você ia dar o passo para trás e que talvez não chegasse onde você queria, mas que na verdade foi onde mudou tudo? Foi quando você voltou pra Globo que você aceitou um downgrade? Eu acho que sim, Fê. Acho que você acertou em cheio. Eu acho que foi esse momento, assim. Na verdade, assim, eu sempre tô achando que é o fim, né? Eu sou muito catastrófica. Eu sempre tô imaginando que tudo de pior vai acontecer a qualquer momento. Então, todos esses passos que eu dei foram assim, meio que vai dar tudo errado, mas vamos tentar. E eu voltei para a Globo. Isso talvez tenha sido legal, olhando para trás, quer dizer, meu drive em todas essas decisões foi muito assim, estar satisfeita e estar feliz com o que eu estou fazendo. Mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa. É um privilégio poder pensar assim, óbvio, eu sei disso, né? Mas sempre foi muito isso. E a volta para a Globo foi muito isso. Assim, vai dar tudo errado, eu estou dando um passo para trás, eu estou abrindo mão de uma super oportunidade no Matos Filho, e que de fato estava sendo incrível. Eu tinha tido a oportunidade de ir para Washington muito por causa do Matos Filho e tal. Eu estou abrindo mão disso aqui para virar especialista, equipe, pô, estava indo mais velha. E foi isso, assim, foi meio que uma sorte, talvez, né? Assim, porque é isso, em 8 meses eu tinha virado coordenadora, mais um ano gerente, mais um ano e meio diretora. Então foi muito legal, né? Mas certamente não foi assim
planejado, sabe? Essa coisa de virar diretora foi um susto. Gente, assim, vou contar pra vocês, quando o meu chefe me chamou, e eu tava no meio da pandemia, né? Isso foi 2021. Uma call, sei lá, acho que foi quinta ou sexta, já nem me lembro. Às 7h e pouca da noite, eu achei que eu fosse ser demitida. Então eu já entrei na call com aquela cara. E ele tava me contando que era para me promover. Então, esse é o meu nível de loucura, né? Não teve muito planejamento. Mas olhando para trás, assim, eu acho que a virada de chave legal para estar onde eu tô agora, e também tem isso, né? Eu tô agora, mas isso é uma coisa que eu não conto muito com as coisas, entendeu? Eu tô sempre esperando que tudo vai mudar a qualquer momento, e acho que quem trabalha em empresa precisa ter essa cabeça, né? É um crachá, mas a qualquer momento ele pode mudar. Mas assim, como eu estou satisfeito com o que está acontecendo hoje, eu olhando para trás, eu acho que o momento que foi a virada para eu estar onde eu estou hoje, para estar satisfeita como eu estou hoje, eu acho que foi essa volta e que é isso. Foi meio assim, vai dar tudo errado, mas que bom que deu tudo certo. Eu adoro gente dramática. Eu acho que eu já passei por essa fase, mas eu já tive essa. E você, Marcinha, quando foi o seu momento dramático, que você acha que tomou alguma decisão que talvez você tenha entendido que, poxa, é um erro, pode ter sido assim, que você achou que podia ter sido algum fim e na verdade foi o que te direcionou para onde você está hoje? Você teve já um momento na sua vida assim? Olha, eu acho que uma decisão difícil que eu tomei na minha vida, Fê, foi quando eu recebi essa proposta da Hyundai. Por quê? Porque a fábrica da Hyundai é em Piracicaba, né? Então, estavam vindo e a posição era para Piracicaba. E também era uma posição juniorizada em relação à posição que eu tinha na Peugeot Citroën. Mas eu já tinha saído da Peugeot Citroën, né? Então eu estava ali em between jobs já por um ano, que aí eu achava que era o fim da vida mesmo. E aí veio a oportunidade da Hyundai e ela tinha algumas coisas muito bacanas que eu não estava olhando para o compensation, que era startup. Eu amo momento de startup e momento de reimaginar o negócio, né? Montadora, falei, poxa, é tudo que eu fiz e sei fazer na minha vida até hoje. Quais eram as minhas dúvidas? Eu falei, bom, primeiro, eu tenho que trabalhar em Piracicaba. Piracicaba não é perto, eu não vou poder ir e voltar todo dia. Então, eu preciso do meu marido para me apoiar. Na época, as minhas filhas tinham 6 e 3 anos, e ele super apoiou, porque ele entendeu que, assim, esse meu 1 ano entre empregos aí, hoje, eu digo, foi o meu pior ano da minha vida, Fê. Se eu tiver outro, eu vou saber aproveitar, porque aí a gente sabe que tem fim. Mas quando a gente está naquela situação, a gente pensa assim, meu Deus, e agora? Né? Não, eu não vou mais voltar para o mercado de trabalho, então foi horrível, eu não curti. E meu marido falou, olha, não, está longe de ser o ideal, com as meninas pequenas, você longe, etc., mas eu também estou vendo que você não está feliz. E vejo um brilho nos olhos muito grande de você, pelo projeto. Também tinha o desafio, que todo mundo sabe, que não é a coisa mais fácil do mundo trabalhar com asiático, uma cultura bem diferente, né? Então, o que eu falei para o meu marido? Eu falei, olha, eu vou para lá, deixa eu fazer 3 meses de experiência, se der tudo certo, aí a família muda. Deu certo demais. Deu certo demais. Sim, eu me apaixonei pelo projeto, eu me identifiquei muito com a cultura, eu me dei super bem com eles. Só que, o que aconteceu? Eles disseram, não, você agora, mas daqui a gente tinha a ideia de que a diretoria fosse ficar aqui em Piracicaba. Mas não. Depois que a fábrica começar a operar, a diretoria vai para São Paulo. E aí eu comecei a ter um problema. Por quê? Porque eu falei, não vou trazer a minha família toda para daqui a 1 ano voltar para São Paulo. E o meu marido aí já não ficou feliz, porque ele falou, uma coisa era você ir para fazer o teste e depois a gente ter uma mudança de vida. Outra é você ficar lá, me largar aqui com 2 filhas e a minha mãe, porque eu não sou boba, 2 crianças só não iam impedir muita coisa, então eu deixei a mãe junto para fazer o pacote. E aí isso se tornou um problema, mas eu realmente não queria sair, estava com muito, muito brilho ali pelo projeto. E um dia a gente estava na praia, depois eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar de networking também. A gente tinha um apartamento no Guarujá e um dos nossos vizinhos era o então diretor da HP. E meu marido na praia, a gente conversando, meu marido contou, falou, eu estou muito, muito infeliz, né, com a situação da Márcia, morando em Piracicaba, não sei o quê. E o presidente falou, peraí, tem uma vaga aberta no HP. Por que você não manda o currículo e eu mando para o VP do jurídico, né? E aí deu tudo certo, eu falo que não fui eu que aceitei a proposta, foi o João,
né? Porque eu não tinha nem escolha. Ele falou, não, agora você tem um emprego legal e em São Paulo. Não, se você começar a me falar que você ainda quer ficar em Piracicaba, aí tem alguma coisa estranha. E aí eu fiz a mudança de novo com frio na barriga por ser setores diferentes, mas também acabou aí dando tudo certo. Nossa, que loucura deve ter sido, né, Marcinha? Imagina ainda, né? Porque não é só sobre a carreira, é sobre a família junto. E deve pesar muito, né, quando você coloca na balança, e deve ser muito difícil, porque eu acho que é um dilema que muita gente encontra, né? Família versus trabalho, prioridades, como se colocar. E é muito legal que ele te apoiou nessa etapa, porque olha onde você chegou hoje. Então, assim, é legal voltar e ver como que foi, né? O que eu mais falo, né? A gente falou, né, Adri, de aliança, de mentoria, das ferramentas que a gente usa, mas para mim, sem dúvida nenhuma, o que me fez chegar aqui foi ter um companheiro que me apoie. Então, eu digo sempre, escolha o seu companheiro, sua companheira, mas que te apoie, porque senão você não consegue chegar. É uma jornada que requer muita energia, muito estudo, muita dedicação, ausência, né? E se não tiver um alinhamento, a gente não consegue. E eu acho que, somando até, Márcia, o que você trouxe, é saber pedir ajuda também, sabe? Levantar a mão para a nossa rede de apoio, porque a gente só chega e só está onde está porque a gente tem uma rede de apoio, né? Então, seja o companheiro, né, a companheira, seja a família, né? E eu trago também os meus filhos. Hoje, meus filhos também me acompanham na minha jornada. Então, muitas das minhas realizações são realizações deles também. Isso é muito legal, porque a gente constrói uma história que é conjunta, né? O meu marido, ele é muito companheiro. Então, sempre que eu preciso levantar a mão, né? Às vezes, você precisa de um colo também, né? Ele não vai te trazer a solução, ele não é advogado, mas só de te ouvir, né, de te abraçar, de falar, tô aqui, vai lá, que eu seguro as pontas aqui, isso é super importante para nós. Então, a jornada, ela não é solitária, né? A gente tem uma rede de apoio, a gente se apoia dentro do corporativo, dentro do profissional, mas essa jornada pessoal tem que ter esse apoio também, né? Isso é super importante. E qual foi o seu momento de achar que, poxa, cheguei no fim e de repente foi essa virada de chave que te trouxe onde você está hoje? Olha, Fê, enquanto elas falavam, eu estava até pensando aqui. Eu tive um momento que eu estava passando por uma questão pessoal muito delicada, né? Eu estava na Ford, na montadora, e uma questão pessoal muito delicada. E aí eu fui convidada a assumir a operação financeira da montadora aqui no Brasil, ser head do Banco Ford e responder para os Estados Unidos, e aquilo me deu um frio na barriga, e eu falei, mas agora eu tô com essa questão pessoal, uma questão de saúde, e eu fiquei, não, você precisa ir, e eu ia fazer a entrevista com o head do jurídico dos Estados Unidos, né? E eu fui para aquela entrevista meio no meu íntimo torcendo para não dar certo, me deixarem na minha zona de conforto e eu ficar por ali. E aí eu comecei a conversar com ele e eu falei, eu vou ser o mais transparente, o mais sincera possível, que eu vou receber um não. Aí ele começou a me entrevistar. E aí eu falei para ele que eu queria engravidar. Não, 9 meses é suficiente para você montar uma equipe, já estruturar seu time e você sai de licença. Eu falei, meu Deus. Ah, mas o que mais? Eu falei, olha... e aí eu fui contando tudo para ele. Ele falou, mas me fala uma coisa que você não saiba fazer. Aí eu falei, mas como assim? Tocar piano, por exemplo. Eu falei, mas eu toco piano. Ele falou, então você tá contratada. Aí eu falei, ai meu... E aí deu aquele frio na barriga. Eu falei, gente, eu sou da indústria. Eu vou pro setor financeiro. Eu vou ser responsável por uma atividade regulada. Eu tenho que responder para o Banco Central. Eu vou ser a primeira pessoa aqui do jurídico. Eu vou responder para os Estados Unidos. E se eu precisar de uma orientação, quem que me socorre?
E aí a minha diretora da montadora falou: vai, Adriana, no que você precisar eu tô aqui para te dar suporte. E aí eu fui com frio na barriga e tudo, né? E foi ótimo. Eu mudei de área, saí da minha zona de conforto, aprendi várias coisas novas. Foi ali que eu encontrei o compliance, passei a responder pelo compliance e foi ótimo. Então essa é uma situação que eu imaginei que poderia tudo dar errado e deu muito certo, né? E eu tive, de novo, o apoio, né, da minha família, do meu marido em especial, que foi fundamental, né, para fazer as coisas darem certo. Não, isso é muito legal. Às vezes a gente acha que precisa ficar na zona de conforto, aí vem um desafio, né? Você não quer aceitar, mas o desafio dá um jeito de entrar na sua vida e você tem que tocar. E aí me remete a uma próxima pergunta e como vocês hoje chegaram a puxar, por exemplo, proteção de dados? Como todas vocês conseguiram puxar o papel de DPO? Uma área que, vamos ser sinceros, surgiu em 2018 com o passar da lei. A gente sabe que na história do Brasil não é uma história de proteção de dados. A gente tinha uma lei que era o Marco Civil da Internet. As pessoas ainda acham que ele não existe, tadinho, ele ainda é vigente. E aí em 2018 veio a LGPD, com ela veio 85 mil especialistas dizendo que tinham 10 anos de carreira em LGPD, que tinha acabado de surgir. E aí as empresas... Metade achava que não era nada, que não ia dar em nada e que não ia investir nisso. Outras levaram a sério e falaram, vamos investir. E aí eu vi de tudo. Eu vi departamento técnico com DPO, eu vi jurídico puxando DPO, vi gente que não queria ser DPO, tendo que receber porque a empresa obrigou, e vi gente que puxou para si, achou interessante. Qual que foi a situação de vocês? Marcinha, vamos começar com você. Bom, a minha, Fê, foi a seguinte... a gente precisava, né, na época, começar a implementação e fazer o gap analysis. E o que a gente identificou? A gente precisa de alguém que transite muito bem em todas as áreas, que já tenha um tempo de empresa, entenda do negócio, mas também tenha boas alianças. A gente ainda não estava certo se a gente precisava de um DPO dedicado, até porque, né, ainda estávamos falando de projeto de lei, não sabíamos nem, tínhamos mapeado qual era o nosso fluxo de dados. E aí eu pensei, falei, olha, eu acho que eu sou essa pessoa, porque eu já estava ali na empresa há um bom tempo. Muito do que você necessita de ter de trânsito e conhecer de informação vai de encontro com o que você faz dentro do compliance, né? Compliance de proteção de dados também é uma área aí do compliance. E eu pensei o seguinte, Fê, falei, eu vou levantar minha mão, vou ganhar pontos, porque levantei minha mão, vou ganhar um novo skill, um novo conhecimento de uma área que está crescendo, então uma oportunidade para mim, Márcia, pessoa física, e cá entre nós, né, Márcia? Não deve ter muito para fazer não, né? Porque já fizeram uma implementação lá na Europa, é um copy and paste. Aí foi que eu me ferrei, porque de copy and paste não tem nada, né? Aí eu comecei a ver ali que o negócio tinha uma proporção muito maior do que eu imaginava, mas foi super desafiador. Desafiador implementar aqui no Brasil, desafiador você pegar um programa que está implementado já lá fora, estava implementado, consagrado que aquele é do programa, e você ter que levantar a mão e falar, eu não sou o país que trago mais receita para a empresa, mas vem cá, você precisa mudar a forma como a gente responde à requisição, às solicitações do titular do dado, porque o meu prazo aqui no Brasil é inferior, né? Você precisa ter tudo em português. Então, esse foi ali um trabalho hercúleo para mostrar que, apesar da LGPD ser inspirada na GDPR, não era um copy-paste, a gente tinha necessidade de adaptações. E foi super interessante, de novo, eu ganhei o conhecimento de uma área que eu acho que ainda é muito em expansão, uma grande oportunidade, ganhei uma maior visibilidade dentro da companhia, passei a entender também outras linhas de negócio da companhia, ou talvez a mesma linha, mas com uma outra perspectiva, né, a perspectiva de privacidade. E aí, embora a gente tenha visto que o negócio era grande, que a gente tem um trabalho, eu realmente me apaixonei e falei, eu vou continuar conciliando essas funções. Então, você foi o caso que viu uma oportunidade, levantou a mão e falou, bora, eu vou usar isso para aprender, para ter mais um cargo, querendo ou não, é visibilidade, é uma oportunidade de crescimento. E você, Dri? Como foi você? Quando você foi jogada nesse mundo ou você viu uma oportunidade? Do compliance, eu comecei a ser puxada para essas questões de privacidade, né? Antes da LGPD,
e muito olhado ali na ótica americana, né? Então, olhava para NITS, ia fazer um trabalho muito conjunto com tecnologia, né? Muito pensado em classificação de dados, né? Então, o que é um dado pessoal, o que é um dado um pacote de dados que pode permitir um roubo de identidade. Então, eu comecei a me aventurar por ali, muito em razão desses projetos que eu conduzia, né? Então, eu tinha que saber classificar o dado até para entender o grau de proteção que a gente precisava dar para esse dado. E aí, quando apareceu, né, a LGPD, a gente teve um processo legislativo ali bem complicado, né? Eu já fazia parte ali dos times globais e discutia essas questões, porque com as plataformas globais dos veículos, a gente precisava estabelecer alguns standards para os veículos que usavam dados pessoais nos sistemas de multimídia. E aí eu fui chamada para começar a participar dessas discussões. E aí a LGPD foi andando, né, o processo legislativo, apesar de todos idas e vindas e pandemia, e foi aprovado e vai ter data. E aí eu me lembro que eu fui, e aí eu tinha um report para a pessoa global da Ford que respondia por dados e por toda a gestão de dados globalmente da companhia, né, que se tornou uma mentora para mim. E aí um dia eu falei para ela, mas e aí, Adriana, essa lei vai, não vai, como é que é? E aí um dia eu falei para ela, olha, eu tenho uma boa notícia. Ela falou, me diga. Falei, foi promulgada a lei, agora a gente tem uma lei. E é muito semelhante ao GDPR. Aí ela falou, mas aí eu já não sei se é uma boa notícia, Adriana. Falei, então, é o que eu tenho, né? E, enfim, e aí é o que a Márcia falou, daí a vida ensina que é semelhante, mas não é igual. E a gente tem que ir buscando o que é semelhante, tropicalizar para entender o que faz sentido para o nosso público, para o nosso país, para a nossa autoridade, enfim. E aí, além do compliance, eu assumi também a questão da proteção de dados. E aí, naturalmente, fui sendo encaminhada ali para ser uma DPO, né? Então, ao contrário da Márcia, eu não levantei a mão, mas... Chegou até você. Chegou. E eu achei ótimo, porque é um mundo que eu me apaixonei e eu amo falar a respeito, e na prática eu acho que faz muito sentido, né? Então eu sou muito satisfeita, né, por ter conhecido esse mundo e por navegar nele até hoje. Não, muito legal, você já... Querendo, já tinha uma certa familiaridade com proteção de dados, não com a lei, mas com o tema. Faz todo sentido. Mas ideia, e você, que é uma empresa que não está esperando as diretrizes europeias, estou falando de uma empresa 100% brasileira, né? Estou falando da Globo. Como foi para você? Porque elas tiveram a falsa impressão que fizeram na Europa, a gente traz para cá e olha só que incrível, tem um cargo novo. Como o Marcel gosta de brincar, né? Talvez uma duplicada de salário, né? Nesse começo. Isso aí eu tô esperando ainda, Fê. Eu também, Fê. Isso não teve não, tá? São mitos. Eu já vi por aí dizendo que DPO estava ganhando 50 mil no começo de carreira. Eu achei interessante. Para mim, assim, foi um pouco orgânico, na verdade, assim, e por sorte, porque esse é um assunto, assim, que eu não conhecia, né? Precisei conhecer e me apaixonei muito, assim. A minha área lá em 2017 ainda era só o regulatório, né? Foi quando eu voltei lá como especialista. E uma das atribuições do regulatório na Globo é atender a nossa área de relações institucionais em Brasília, né? Nossa área de relações institucionais, que a gente chama de DRI, é uma área que, enfim, faz um trabalho ali de monitoramento de projetos de lei, enfim, enfim, reportando para a gente projetos de lei que podem ter algum impacto na nossa vida, né, na vida das empresas do grupo. E aí, quando começou a andar com mais vigor, né, a 3360 e eram vários projetos de lei, né, na época que se relacionavam com privacidade. Eles levantaram lá a mão e falaram, a gente tem que olhar com mais cuidado esse assunto e tal. E aí, cara, virou ali final de 2017, início de 2018, que a coisa começou a acelerar muito. A gente foi chamada, e eu fui chamada pessoalmente, para começar a olhar aquelas várias versões que começaram
a se multiplicar para saber quanto que aquilo ali nos impactava, né? E a gente estava num momento especialmente sensível ali na Globo, porque a gente tem no nosso DNA a TV aberta, né? Radiodifusão. Então, a gente, pela própria tecnologia, a gente não lidava com dados pessoais, né? A gente conhecia, o máximo que a gente conhecia da nossa audiência era número que vinha do Ibope, né? Então, aquela novela está dando mais audiência, aquela novela está dando menos. Mas a gente, lá em 2018, foi um timing também muito casado com a discussão da privacidade, a gente estabeleceu como estratégia, assim, para o Grupo Globo se tornar o que eles chamam de MediaTek. E uma das características dessa empresa MediaTek era ter um perfil mais D2C, né? Mais voltado para o consumidor final, e aí muito através dos nossos produtos digitais. Então, a gente já sabia lá atrás que dados pessoais ainda não era totalmente, mas se tornaria um ativo estratégico para a gente importantíssimo. Então, quando o DRI levantou ali, ó, tem essa lei aqui falando de privacidade, a gente vai precisar tomar cuidado com os dados pessoais, a gente sabia que aquilo ali seria uma grande coisa para a gente, né? Então, eu comecei a me aprofundar muito, mas para, na verdade, dar opinião sobre as versões dos projetos de lei que estavam rolando no Congresso, né? E foi assim, e assim que a lei foi aprovada, lá em agosto de 2018, eu passei a fazer parte de um grupo de trabalho para entender como é que a gente ia, enfim, se adequar àquela lei. Em 2019, eles elegeram um DPO, que era o Carlos Otávio, que era uma pessoa de tecnologia. Então, o DPO, o primeiro DPO da Globo foi uma pessoa vinda de tecnologia. E eu sempre atuei ali muito como jurídico, o jurídico que atendia o DPO, né? Só que as coisas continuaram, eu continuei me aprofundando muito, assim, eu acabei me aprofundando muito no GDPR, muito porque a lei tinha alguns vácuos, né, assim, então a gente precisava saber como que a gente ia, se a gente já queria se adequar antes de entrar em vigor, como é que a gente ia preencher esses vácuos. E a gente usou sempre muito de GDPR muito como uma referência, né, até de boa fé, olha, a gente não sabe muito o que é para fazer aqui, então enquanto a gente não tem a regulamentação, vamos seguir um pouco da lógica do GDPR. Então, eu continuei me aprofundando muito no tema, apesar de não ser a DPO, e virei meio que ali a pessoa, o go-to do jurídico para o nosso DPO. Então, conforme o DPO também foi crescendo, foi seguindo outros caminhos dentro da empresa, foi um pouco orgânico ele passar o bastão para mim. Então, eu virei DPO ali em setembro de 2021. E estou nisso desde então, e assim, para mim, além de ser um assunto, é isso, o meu chapéu CPF, eu acho um assunto importantíssimo, né? E que eu acho que faz parte da evolução cultural do Brasil começar a olhar para isso com mais cuidado. Eu acho que tem, de uma maneira até engraçada, né? Servido muito como antitrust serviu para mim, de porta de entrada para outros temas, né? E inteligência artificial é muito esse caso. Claro que inteligência artificial é mais do que privacidade, né? Tem muito de direito autoral, direito de imagem, mas a privacidade me serviu muito, e essa experiência que eu tive na adequação, né, e no programa, na estruturação do programa de privacidade, essa experiência tem sido muito útil agora nesse nosso trabalho de estruturação também do programa de inteligência artificial. Então, além de ser um tema muito legal, eu acho que eu sou muito grata a ele, muito porque ele tem me servido de porta de entrada para outros temas tão encantadores quanto, e eu acho que inteligência artificial é um deles, assim, mas foi mais ou menos essa história. Um deles, porque eu acho que agora, com a IA abrindo a porta, a gente vai encontrar muito mais caminho dentro de tecnologia, que vai ter inserção no direito, e é isso, agora que estão estudando isso, eu acho que não existe mais rotina ou tédio no mundo de vocês, nosso, né? Porque eu lembro que eu ainda era estagiária, né? Eu sou claramente a mais nova aqui, por isso que eu brinquei que me falta experiência ainda. E pra mim foi diferente. Eu já olhei com um olho de oportunidade desde sempre. Porque eu já tinha estudado digital na faculdade e já tinha achado interessante um tema muito pouco falado, por conta do pobre do Marco Civil. Eu gosto do Marco Civil. Mas não tinha oportunidade de trabalho tão forte assim com digital. Quando começou a discussão e o projeto que passou, que virou a LGPD, entrou em 2018 com aquela força que foi numa velocidade absurda, eu falei, vou estudar. Porque eu sempre falei assim, eu queria virar advogada numa área em que eu pudesse ser útil, inovar, manter meu jeito e resolver problemas. Contencioso civil já tem uns 800 mil anos que todo mundo tá e tem muita gente. Então tudo que é matéria base me entediava, porque não achavam que eram temas mais divertidos de fazer parte. Então eu tava numa busca, eu passei por uns 5 tipos de estágios diferentes, todas em áreas distintas, porque eu tava tentando entender como que o direito se conversava. E aí eu comecei a trabalhar com entretenimento, então eu comecei a trabalhar com publicidade.
Me apaixonei, amo Conar, adoro legal marketing. Mais divertido de tudo era trabalhar na agência de publicidade e vendo como a gente ia infernizar o jurídico, porque eles já estavam planejando o quê? Vou fazer aquela campanha que vai cair no Conar, que alguém vai ficar puto, e a gente já vai ter a campanha backup. Então eu já aprendi o quê? A malandragem da publicidade. E eu tava lá dentro e meu trabalho era o quê? Morrer do coração e esperar tudo acontecer. Então eu adorava. E aí eu falei, eu não quero terminar esse secondment e voltar pra, sei lá, direito tributário. E aí foi quando veio a oportunidade da LGPD. Aí eu falei, eu tava trabalhando com societária nessa época, eu falei, eu vou me formar, porque dinheiro, né, precisava pagar a conta. E aí, assim que eu me formar e passar na OAB, eu vou trocar de carreira. E aí foi quando eu fiz meu TCC no tema e foi o que me abriu portas para trabalhar com tudo isso. Mas eu já tava olhando, eu já olhei com o olho de eu vou puxar isso para mim. Já foi muito diferente, mas também eu tava numa fase totalmente diferente de vocês, né? Por isso que eu perguntei. E aí, especificamente falando dessas jornadas, eu queria até mudar um pouquinho do tema para fazer uma pergunta que eu lembro de conversar com a Milena, que hoje está na Contabilizei, uma grandíssima pessoa, assim, eu sou apaixonada na Milena, sobre o papel de ser mulher em papel de liderança. Então imagino eu, com os meus 30 anos hoje, recorrendo a ela uns 2 anos atrás, 3 eu acho, sentando num bar para desabafar das dificuldades que eu sentia, desse mundo, como que era difícil, ainda mais eu nova, né, em reunião, conseguir me impor e atrair respeito. E vocês, então, que já começaram com isso há muito tempo, o que vocês entendem, o que é o esperado versus o que vocês conseguiram lutar para quebrar com esse papel e qual que é o conselho que vocês dão? Porque até hoje a gente sabe que não é que tá ótimo, né? Pode ter melhorado, mas não tá bom. Quer começar, Déia? Difícil, hein, Fê? Então, eu comecei a trabalhar, Fê, em 2000, dezembro de 2000, no verano. Era um mundo muito diferente, né? Para as mulheres, especialmente, né? Assim, acho que essas discussões que a gente tem hoje, isso que a gente está falando hoje, né? Isso ser um tema, imagina. E na época também não tinha essa coisa da rede social, que eu acho que é um lugar. A rede social tem vários problemas, mas eu acho que é um fórum de troca de informação que pode ser muito precioso sobre esses temas, né? E eu acho que para as gerações mais jovens é uma fonte de informação muito bacana, assim, muito que pode ser muito interessante para você se tornar mais esperto, mais sagaz, assim, sobre o que acontece à sua volta e tal. Então, assim, ao longo da minha carreira foram muitos momentos, assim, que hoje eu olho para trás e falei, nossa, que absurdo, que escândalo, né? Porque eu era mulher e mais jovem. Eu também, assim, em várias reuniões ali, eu era mais eu tinha cara de ainda mais jovem, né? Mas eu tinha 19 anos, você tinha 15. Então, assim, sofri muito e tal, mas quando eu virei uma liderança, né, eu acho que já existia um pouco mais de consciência sobre essas questões de gênero. Eu também sinto até hoje, né? A gente sente alguma diferença, especialmente de gerações mais velhas, né? Que ainda tem a coisa do machismo ali muito entranhada, apesar das informações e tal. Mas eu acho que hoje é menos, assim. A coisa boa disso é que eu acho que eu, como líder e com mais consciência, eu acho que eu estou mais atenta ao que está acontecendo. Então, eu também consigo intervir quando alguma coisa está acontecendo, ou com relação a mim, ou com relação a pessoas da minha equipe. Então, eu acho que a gente ainda tem um processo grande, aí um caminho grande. Até a gente falou aí, né, da importância dos companheiros nessa caminhada. Eu acho que uma coisa que ainda é pouco falada nessa questão de gênero e que eu acho que impacta muito nas nossas carreiras corporativas é o apoio que a gente tem nos ambientes domésticos. Fico muito feliz aqui a gente aqui nesse grupo ter boas experiências. Eu também tive excelentes experiências e muito do que eu consegui de ter ido para fora. Eu fui para Washington com meu filho de 1 ano, né? Assim, eu não conseguiria isso sem ter tido o apoio do pai do Antônio, né? Nessa caminhada e tal. Mas eu não acho que seja essa a regra. Assim, falando com relação às pessoas que estão perto de mim, ainda é muito comum que os homens achem, né, que esse trabalho mais de ver quando a criança está doente, de ficar em casa, de sair mais cedo para levar ao médico, ainda é visto pela minha geração, especialmente, dos seus 40, tenho 44 anos, como um papel da mulher. E eu acho que isso impacta diretamente nas carreiras, né? E isso impacta diretamente nessa caminhada para a liderança, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser falada. Eu acho que as novas gerações vêm com outro formato,
que bom, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a troca de informações, mas eu acho que a minha geração ainda é muito. E eu acho que essa coisa que a gente vê hoje da pirâmide, né, de você ter muitas mulheres na base e poucas mulheres na liderança, tem muito a ver com isso, mesmo assim, porque as mulheres querem ter filhos, mas eu acho que a divisão doméstica ainda é muito desigual. E aí isso gera um impacto na carreira necessariamente das empresas. Isso gera preconceito nas empresas, né? Quando a criança, a mulher tem um filho pequeno, aí as empresas já necessariamente vai pedir para sair mais cedo, vai pedir para levar no pediatra. Mas ninguém pergunta isso para os homens, e a responsabilidade também é deles de levar no pediatra, de ficar em casa quando a criança está doente, né? Então, eu acho que é uma coisa que é pouco falada. Acho que ainda se fala muito sobre essa questão do gênero nos ambientes corporativos, e eu acho que existe uma série de iniciativas que são importantes para a gente tentar resolver essa desigualdade que é histórica, mas eu acho que pouco se fala no ambiente doméstico, e que é bastante incômodo. Eu sei que eu sou muito odiada toda vez que eu levanto esse assunto quando eu estou com amigos, homens e tal, mas eu acho que é muito importante ser falado. Legal que você levanta, né? Porque às vezes muita gente pensa, mas fica calado. E eu sempre brinco, eu falo, se você não começa a falar, começa a provocar, começa a chegar, não tem como iniciar um momento de reflexão. E Marcinha, o que você tem, assim, ainda mais, né, sua longa carreira, você já falou, né, seu marido foi extremamente, sim, fundamental para isso, mas e você, ainda mais, pelas empresas que você passou, pelas culturas que você passou, mulher, e eu te conheço com uma personalidade extremamente forte, o que você sentiu, quais foram os seus problemas, o que você dá de conselho? Acho que o primeiro conselho é assim, a gente não adianta lutar contra as estatísticas, né? A gente tem menos mulher no mercado de trabalho, e quando a gente olha para a liderança, menos ainda. Então, se a gente entrar no jogo achando que já está perdido, é melhor nem entrar, né? Então, eu não quero... A gente tem uma estatística ruim, mas qual é a estatística eu quero ser? Eu quero ser aquele percentual menor que conseguiu chegar lá, ou eu quero fazer parte desse maior que vai, de certa forma, justificar o não chegar lá porque a estatística é ruim, né? Então, para mim, eu preferi olhar para essa estatística, que era aquela estatística, quais foram as poucas que chegaram? Foram essas? Como é que foi a jornada dessas mulheres, né? Na medida do possível, ter mulheres que chegaram lá como mentoras e pensar que, se elas chegaram, eu também vou chegar. Eu acho que a gente ainda tem um grupo de mulheres que pensa o seguinte, se essas todas não chegaram, eu também não vou chegar. E eu simplesmente deletei isso da minha mente. Para mim é assim, elas chegaram, eu vou chegar. Daquelas que decidiram que queriam chegar, para mim, foi 100% chegou, né? Então, acho que foi a primeira coisa importante. Segunda coisa importante, Fê, às vezes surge a seguinte pergunta, né? Na sua carreira, você sentiu algum preconceito? Se teve, eu estava tão ocupada pensando na minha carreira que eu não reparei. A única vez que ela foi verbalizada, isso é triste de falar, mas é uma verdade, tá? Quando eu tive a minha primeira promoção a diretora, uma mulher, diretora de RH, questionou a promoção porque eu era muito nova. Então, assim, a gente tinha diretores também, homens nessa idade, né? É a única vez que eu me lembro de ter tido alguma coisa que foi tentar dar um pushback ali na sua carreira. Então, uma coisa importante para as mulheres é saber que nem sempre vem dos homens, tá? Vem da própria mulher também. É triste, mas é uma verdade. Então, a gente tem que estar preparada e tem que estar antenada para tudo. Obviamente que a gente sabe, como eu comentei com vocês, minha primeira experiência como diretora jurídica foi numa indústria que é predominantemente machista, numa diretoria composta só de homens. Então, o que eu pensei? Não adianta eu querer chegar aqui e impor a minha vontade. Eu sabia que era sempre esperado que, por eu ser mulher e por eu ser jovem, eu não tinha muito ali a agregar. E aí, eu usava para mim mesma a seguinte frase: de onde a gente menos espera é que saia alguma coisa. Então, se eles não estão esperando nada, é bom, porque basta eu falar alguma coisa com sentido que eu já vou superar as expectativas. Você vê como a gente pode usar o jogo a nosso favor? Então, o que eu fazia nas mesas? Eu era a última a falar. Por quê? Porque aí eu deixava avaliar, sentia bem, ouvia a opinião de todo mundo e trazia uma nova perspectiva. E aí, essa nova perspectiva começou a ser vista como o quê? Poxa, a Márcia tem valor a agregar.
Então, a gente também não pode querer chegar com muita sede ao pote, sabe? Eu sentei aqui à mesa, deixa eu bater e mostrar que eu tenho o meu poder de fala. A gente tem que usar da estratégia. E quando as pessoas... Eu me lembro várias vezes em negociação com concessionários e tudo, que eu chegava na sala e falava assim, não, mas eu vim falar com a doutora Márcia. Porque eles idealizavam a doutora Márcia uma senhora. A doutora Márcia nova, quando eu falava que era eu, muitas vezes eu via a reação da pessoa, tipo, nossa, já tá ganho, sabe? E aí, obviamente, se você chegou nessa posição, é porque você tem conhecimento, você tem habilidades, né? E aí, quando você se mostra, gente, assim, a gente pode transformar isso numa grande fortaleza. Eu acho que é o que eu fiz ali ao longo da minha carreira. E um ponto importante que as meninas trouxeram aqui, a gente falou de marido, né, de rede de apoio, mas eu também quero trazer aqui uma coisa que a Adri falou que é muito importante. A gente precisa verbalizar. Nós mulheres, a gente não faz muito isso. A gente não verbaliza muito, eu quero tal posição. Então, às vezes, a gente não é considerada porque a gente nunca expressou que era essa a nossa vontade. Assim como a gente também tem dificuldade de pedir ajuda, é o estereótipo da Mulher Maravilha. Então, acho que a gente saber pedir ajuda é muito importante. E aí entra um outro fator que para a gente, mulher, é difícil. Vocês podem discordar de mim. O delegar. A gente quer delegar, mas quer que seja como a gente quer. Né? Então, eu me lembro que vou contar rapidamente. Né? Uma vez a minha filha mais nova me ligaram da escola que ela tinha caído e aparentemente quebrado o dedo. E eu, de fato, não podia naquele momento, estava entrando numa apresentação, até que tinha a Luísa Trajano, eu falei, não tem jeito. Liguei para o meu marido e falei, você vai ter que ir? Aí ele falou, tá, eu vou. Logo depois, muito rapidamente, ele mandou uma foto, todo feliz da vida com ela, já num restaurante japonês, mostrando que ela de fato tinha quebrado este dedo aqui, que eu nem sei o nome, esse indicador, esse aqui eu não sei, e tinha engessado o dedo da menina assim. Gente, eu quase matei o meu marido. Falei, eu não tô acreditando que você deixou ela sair do hospital com o dedo assim. Essa menina, ela vai sofrer bullying na escola. Tinha que, no mínimo, ter engessado 2 juntos, mas esse aqui jamais. E eu transformei aquilo num cavalo de batalha. Gente, o dedo da menina tá inteiro, ela não sofreu bullying, ela estava no restaurante com o pai se divertindo e eu me estressei. Então, aquilo serviu de lição para mim, se eu falei para ele levar ela ao hospital, ponto. Eu não tenho que daqui querer controlar de que jeito o médico vai engessar o dedo da menina. Entendeu? Então, acho que essas são coisas que eu fui e ainda aprendo, tá? Ainda tenho essa dificuldade de delegar, ainda quero delegar controlado. A gente tem que saber que o delegar controlado, a gente vai usar a rede de apoio, às vezes vai funcionar muito bem, às vezes não. Vou contar rapidamente outra história de fracasso total minha. As minhas filhas foram fazer catecismo na escola e tinha que ir toda quarta-feira no meio da tarde. Eu falei, eu não tenho essa agenda. Liguei para a diretora falou, olha, tudo bem, eu posso abrir uma exceção, mas precisa ser católico, tá? Porque a gente teve uma experiência de uma aluna que a mãe pediu para a babá vir acompanhar e a babá era evangélica. Falei, sem problema, quem vai é minha mãe. Gente, não deu 10 minutos do primeiro encontro, as mães das amigas da minha filha começaram a me mandar mensagem. Márcia, o que está acontecendo? Você mandou sua mãe ou sua sogra? Falei, por quê? Porque ela acaba de dizer que ela é evangélica. Gente, eu não sabia que minha mãe tinha virado evangélica. Ou talvez ela tenha feito isso porque ela não queria ir nos outros encontros, né? Então foi assim, foi o terror. Era tudo que eu disse para a diretora que não ia acontecer. Todas as mães das minhas amigas, isso virou até crônica. Eu dei risada. A gente vai fracassar. E tá tudo bem. Eu acho que nós somos muito exigentes com nós mesmas. É verdade. Dri, e você? Porque quando eu estava falando do papel da mulher na liderança, eu vi um suspiro aqui do lado. É porque a jornada não é fácil, né, Fê? E aí eu concordo muito com o que a Andréa trouxe, com a Márcia trouxe, porque a nossa geração é a geração que foi para o mercado de trabalho e não se desvencilhou das atividades domésticas. A gente foi equilibrando tudo ali e sem essa habilidade de pedir ajuda, de ter homens, né, e companheiros que assumissem gratuitamente essas atividades. Teve toda uma conscientização, todo um education dentro da própria casa, né, para que esses maridos
né, vissem ali a importância deles apoiarem e eles estarem juntos. Eu me reconheço muito no que a Márcia traz, né, que a gente também delega e quer que seja feito do nosso jeito, né. Então eu lembro, meu marido teve que levar meus filhos para tirar o RG. Quando eu vi o RG e as fotos, eu falei, mas as crianças foram desse jeito, o cabelo, a roupa, podia ter arrumado mais bonitinho. Mas enfim, a gente não vai estar em todo lugar ao mesmo tempo e as coisas não vão sair do nosso jeito. É a mesma coisa na equipe. A gente delega, constrói outros líderes e eles vão encontrar o próprio caminho, eles vão encontrar o próprio equilíbrio. Mas é esse se desprender. E no fim do dia é um grande equilibrar, né? Porque você tá em casa, você tem que estar presente lá, se desvencilha da empresa, né? E a gente vai equilibrando. Mas eu também venho de indústrias muito machistas, né? E eu senti já olhares, você tá falando e as pessoas, os homens principalmente, atravessarem o que você tá falando, falarem em cima, ou você falar uma coisa, ou dar uma ideia e aquilo não é ouvido, e quando o homem fala exatamente o que você falou, todo mundo, nossa, que gênio, que... né? Então aquilo vai te minando e aí você fala, eu vou usar outra estratégia da próxima vez, né? E aí você vai aprendendo a encontrar caminhos, isso é super importante. Mas uma coisa que me frustrou na minha carreira e no fim foi um grande ensinamento é que uma das minhas avaliações como líder, o meu gestor levou para os Estados Unidos ali, quando ele foi me descrever, ele falou que eu era bossy, né? Que quer dizer mandona, né? Autoritária. E aí quando ele falou, o líder dos Estados Unidos falou, você descreveria um homem que tivesse as mesmas atitudes que ela como bossy? E ali desarmou. E aí todo mundo se pôs a pensar e falou, se fosse um homem eu não falaria. Então o que poderia ser muito negativo para mim foi uma grande lição, né? E aí eu falei, então é isso, eu tô no caminho certo, né? Nossa, mas isso é muito legal, que outro cara, né? Então um líder se posicionou a ponto de fazer essa reflexão, porque isso é raro. Então. Isso é raro. Teve lugares que eu já trabalhei, que eu já ouvi tanta coisa. E olha, vocês estão falando da geração de vocês, não é a mesma que a minha. E eu ouvi, na minha geração, tanto absurdo. Então, assim, é interessante ver a minha estratégia, quando começam a cortar, né, ou subir tom de voz, eu fico com uma carinha assim, bem bonitinha, e mantenho um tom de voz calmo. Eu falo, então, posso terminar o meu ponto? Que aí a pessoa não tem nem como reagir bravo. Eu tive que aprender isso, porque eu sou brava. Eu sou extremamente brava. Eu gostaria de gritar em cima do que estão gritando, mas não vai adiantar. Já tive que aprender que não vai adiantar. Então, sim, a gente tem que pensar em estratégias. Mas, gente, pra gente encerrar aqui, até por conta do horário... Bastante aqui. Além da minha atividade na Cisco, aqui no meu condomínio, eu sou membro do conselho do condomínio, eu moro num condomínio bastante grande. Você já faz pouca coisa, né? Pois é. Já faz pouca coisa, por que não? E são só homens, e eu vou te falar que foi dos ambientes que eu trabalhei, foi mais desafiador, porque acho que tem um mix de vizinhos versus profissionais, e aí eu aprendi que assim, quando eles falam, eu espero, daí eu falo, e eles têm o hábito de cortar, e eu falo, olha, eu ouvi você falar até o final, então o mínimo que eu espero é que agora você espere eu completar a minha fala. E eu tive que fazer essa intervenção por algumas vezes. Agora eles já aprenderam. Eu descobri que às vezes a gente combate essas situações com muita educação e calma. É que assim, é aquele famoso meme, né? Aguentou muito e ainda surtou por pouco. Tipo, podia ter surtado muito mais, porque a gente tem motivo para surtar, viu? Eu vou ter que dizer aqui para vocês. E aí, entrando nessa linha de conselhos, eu queria ouvir um pouquinho de cada uma de vocês, né? Vocês falaram muito de geração. E o que eu mais vejo e mais discuto, ainda mais eu sendo millennial, né? Que seria essa geração, não a mais nova, que seria a Z, sobre a nova geração de mercado. Então, já escuto e leio muito sobre como é uma geração que não liga muito para a carreira, que não se importa muito com o trabalho, que
Enfim, eu já vi muitos memes, né, que a gente mais tem hoje em dia é meme, sobre situações que acontecem com a geração Z. Já li muita coisa falando que eles não sabem usar o computador, eles sabem usar o celular. E aí achei muito interessante, porque eu já percebi isso com algumas pessoas, que o celular é incrível, assim, faz a melhor edição do mundo num TikTok, mas não sabe usar o Word. E aí eu lembro que eu tive aula do quê? De como usar o Word na escola. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, e já vou dar um pouco da minha opinião. Hoje em dia eu acho que todas as gerações têm certos e errados. Antes, jovem, 20 anos, achava que a minha geração era certa e todas eram erradas. Não, hoje eu peço desculpas aos meus antigos chefes, porque eles tinham tanta razão e tanta coisa do que eu fazia, que eu me sinto culpada. Porque, não, eu acho que toda geração tem seus erros e seus acertos. Eu acho que não é diferente com a Z. Eu acho que eles trazem muito legal essa questão de, cara, desculpa, eu não quero morrer trabalhando. Eu quero ter equilíbrio de vida. Isso é um dos valores que o Marcel trouxe muito para o escritório. A gente não valoriza quem trabalha até tarde aqui, a gente valoriza quem consegue se organizar, pede ajuda quando está do lado para manter qualidade de vida. Exceções acontecem, ninguém fala disso, mas como regra. Então eu acho que isso é uma coisa incrível. Não adianta você trabalhar no melhor escritório, no maior escritório, trabalhar 24/7, ter o melhor salário e gastar tudo com cirurgia de estômago porque você fica com úlcera de tanto estresse que você passa. Então eu consigo entender um pouco dessa nova geração, porém eu tenho pra mim ainda que eu não gosto muito dessa visão deles de ai, mas ficar 2 anos num lugar, meu Deus, que coisa ruim, porque eu acho que claro, depende dos lugares, mas eu acho que é muito legal fazer carreira. Eu acho que é muito legal construir. Eu acho muito legal quando alguém fala, eu tô aqui há 10 anos, eu ajudei a construir, eu vi essa mudança, eu vi o pior, eu vi o melhor, estamos vivendo. E aí eu queria ouvir de vocês, então, diretoras que estão nessa posição de controlar times enormes, o que vocês escutam, o que vocês sentem desse novo mercado de trabalho? Porque o que eu escuto é a dificuldade de contratação. Eu admito que eu tava com medo de contratar, mas acertamos em cheio, porque as minhas novas estagiárias são maravilhosas e que eu acho que vai ter sempre bom e ruim em qualquer geração, em qualquer lugar, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Marcinha, quer começar? Sim, Fê, de fato, é uma geração muito diferente, né? A gente veio de uma geração, não você, mas eu, de uma geração onde ser o workaholic era ser um bom executivo, né? E agora a gente entende que não. Você falou que o drive aí do Marcel para o escritório de vocês também. A gente precisa ter um balanço. A gente tem esse choque de gerações. Acho que as ambições, a resiliência, tudo isso é muito diferente de geração para geração. Só que eu, pessoalmente, sou muito a favor da diversidade. E a diversidade geracional, ela traz um ganho. Claro que a gente precisa de uma acomodação. O que eu sinto um pouco é que hoje a gente tem mais resistência na acomodação vindo da mais nova geração. Né? A gente percebe que a geração mais antiga entende essa diversidade, entende que as coisas mudaram, você não vai conseguir mais contratar alguém que realmente vai ter a mesma dedicação, a mesma ideia de que ficar 20 anos no mesmo emprego é uma boa carreira. Tá tudo bem. Eu acho que a minha geração, as gerações mais velhas, elas se acomodam mais do que as gerações mais novas. Então, isso tem gerado pontos de tração ali, pontos de conflito. Né? A gente tem que fazer esse esforço, mas, de novo, eu acho que a gente, na forma de comunicar, outro dia eu ouvi uma história engraçadíssima, que parece que você não pode mais colocar no emoji joinha, né? Que para essa geração joinha é que você tá, tipo, tô nem aí, vamos encerrar a conversa? Que você tem que colocar coração, né? E aí, até quem contou isso foi um colega, e eu morri de rir, porque ele falou que ele lidera uma equipe que acho que América Latina, e ele tinha uma colaboradora cujo nome era Honey. E aí ele entendeu da Honey mais nova que ele não tinha que pôr joinha, ele tinha que colocar coraçãozinho. E a esposa dele falou, pô, você tá falando com a Honey e ainda fica mandando coraçãozinho, né? O que é isso? Então a gente precisa aprender tudo isso, é um eterno reaprender, mas precisa saber o ganho. Eu acho, na minha experiência, Fê, e você sabe disso, óbvio que quando eu fiz faculdade não se falava em proteção de dados nem de longe. Né? A Remi, que é de uma geração muito mais nova do que a minha, que tinha sido minha estagiária na Hyundai, eu nunca vou esquecer, que me ligou e falou, chefinha, você tem que surfar essa onda, vai estudar. Então, a gente vai aprendendo com essa nova geração. O que a gente precisa, como líder, é investir muito
em habilidades comportamentais para essa nova geração. A gente está vendo, essa semana eu vi uma pesquisa que mostra que 90% das demissões hoje para essa geração mais nova é por habilidade comportamental, por soft skill. Né? E aí, quer que não, nós somos liderança. Não adianta eu treinar só no hard skill, eu preciso treinar no soft skill. O que isso faz? Isso requer uma energia muito maior para a gente. Eu vou abrindo meu coração aqui, é muito mais desgastante. É muito mais fácil você ensinar, né, a Lei Geral de Proteção de Dados do que você tentar ensinar resiliência, empatia, comunicação. É muito mais difícil, mas isso é sobre ser líder hoje. Essa é a forma que eu vejo o momento que a gente está passando, Fê. Isso é muito legal, porque é isso, né? Tipo, tem que surfar essa onda. A geração já tá aí, eles já têm o jeito deles, né? A mentalidade deles. E eu acho que tem muitas coisas que eles têm que aprender de ambiente de trabalho. Mas aí que tá, eles têm que aprender porque alguém tem que ensinar. E gasta muita energia. Os dias que eu mais passo resolvendo questões internas com o meu time, que às vezes tem aqueles dias que parece que é só isso, né? Você não vai conseguir trabalhar. Você não vai. Parece que todo mundo tirou o dia pra ter alguma coisa pra você ter que resolver. São os dias que eu mais chego em casa cansada. Porque é resolver problema ou erros, feedbacks, e aí você tem que saber o tom, se podar, porque você também tem que ter. E também tem dias que você é humano, né? Você não tá no seu melhor, mas você vai ter que colocar uma máscara porque você é a líder. Então é realmente muito complicado. E você, Dri, o que você tem a dizer um pouco sobre isso? Eu tive ali toda uma adaptação, né? Me reconheço muito no que a Márcia falou do joinha, porque eu fui a vítima de colocar um joinha e achar que tá tudo bem, e a pessoa do outro lado sentiu como uma ofensa, né? Então ela tava colocando ali, mas nossa, eu coloquei uma mensagem enorme, eu mandei um áudio e mandou um joia, né? Que eu falei, poxa, a indiferença eu não sabia. E aí eu fui aprendendo a lidar, principalmente quando a gente vai para esse mundo de tecnologia, você vai se deparando com outras gerações, mas depois dessa estranheza, eu fiz esse exercício de fato, tentar entendê-los, sabe? E foi um grande aprendizado para mim e tem sido. E eu uso muito do que eu aprendo com eles, com os meus filhos. Então isso tem me dado um retorno ótimo, porque o exercício que eu faço em casa, e hoje eu tenho 2 adolescentes, eu também faço ali no trabalho, e você vê que no fim do dia todas as gerações têm muito o que ensinar umas às outras, né? E isso é super legal, porque eu não sou uma nativa digital, então a habilidade que eles têm ali para fazer, né? No meu tempo a gente falava assim, o papel aceita tudo. Hoje em dia, gente, é o PPT que aceita tudo. E eles fazem umas apresentações que é um negócio, então, e com uma habilidade, e aí é isso, é saber entender, levantar a mão, olha, eu tô com isso aqui, empaquei. Vem uma geração lá que, olha, gente, eu sou X e eu parei de contar, é millennials, é Z, eu me perco. É alfa, então... Eu me perco. Enfim, eles vêm, fazem um gráfico, colocam uma figura ali e fica ótimo. Então eu acho que é um pouco disso, e do nosso lado a gente tem que ensinar um pouco, primeiro refinar a comunicação, né? Mas isso é papo para outro chopp ou para outro vinho, porque comunicação, gente, é a essência de tudo, né? É a essência de ter esse alinhamento dentro de casa, é essa essência de ter o alinhamento no corporativo, com as gerações, né? É aprender a não gerar expectativas, né? Cria inimigos, mas não gera expectativas, porque é uma cobrança que ela volta, né? De uma coisa que muitas vezes você não tem qualquer ingerência. Então a gente tem que ser cuidadoso nessa comunicação, na construção desses relacionamentos, e a comunicação é a chave de tudo. Mas nesses meus encontros com as outras gerações, eu tenho muito aprendido. E isso tem sido muito legal, sabe? Não, isso é ótimo. E você, Deia, o que você, então... Eu ainda imagino que numa empresa como a Globo deve ter vários tipos de perfis. Então, assim, como que é pra você? A gente tem muitos jovens lá, né? Assim, para mim,
tem sido um exercício lembrar de não demonizar as gerações mais novas, né? Assim, as gerações mais jovens. Porque eu acho que é muito comum, eu tenho certeza que a geração que veio antes de mim odiava a minha geração. E a gente tem que. É isso, eu acho que é uma visão madura a gente saber que tem coisas boas e coisas ruins. No que é bom deles, a gente aprender com isso. E eu acho que talvez essa visão de que trabalho não é tudo, de que tem que ter limite, é super legal. Mas o que é ruim, eu acho que, e vocês já falaram isso, Márcia e Dri, mas é muito nosso papel comunicar e tentar, assim, falar, então, gente, olha só, vamos tentar ajustar, porque a vida não é assim. E eu tenho muitas questões, eu tenho muito medo de soar, assim, uma senhorinha, né, uma coisa meio senil, porque no meu tempo, mas me incomoda um pouco essa visão de que trabalho não é tudo e que não é legal ter CLT, né? Porque agora tem essa história de que ser seletista é um xingamento, que é uma coisa completamente alucinante, louca, né? Estamos no Brasil, e que não é legal fazer carreira, porque eu acho que é uma coisa muito pouco coerente com o momento que a gente está vivendo de um mercado cada vez mais competitivo, a inteligência artificial vindo mesmo para substituir profissões, ou no mínimo substituir pessoas em momentos mais júniores, né, das suas carreiras. Acho que a carreira jurídica, muitas coisas muito burocráticas que são muito próprias de um cargo mais júnior, né? Que é onde esses jovens vão aprender. Isso vai ser substituído por inteligência artificial. Então, essa visão mais romântica de que não, eu só vou trabalhar até tal hora, eu não trabalho até tarde da noite, porque é um pouco incongruente com esse capitalismo cada vez mais feroz que a gente está vivendo, você entende? Então, eu acho que é muito um papel nosso, como lideranças dessa turma, falar, gente, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, entendeu? Assim, infelizmente, a gente tem que trabalhar muito mesmo, porque o capitalismo está aí, isso não mudou, e isso está cada vez mais complexo e cada vez mais competitivo. E agora com uma tecnologia que vem de uma forma muito disruptiva, né? E eu fico imaginando que outras tecnologias vieram e falaram a mesma coisa, mas eu realmente acho, com muita convicção, e quanto mais eu estudo sobre essa tecnologia, que ela é diferente das outras mesmo, né? E ela vem para impactar as profissões. Então, esse romantismo não cabe, gente. Assim, a gente tem que ser muito. Eu não sei se eu sou pessimista. Eu acho que eu sou mais realista do que pessimista nesse momento. Então, eu acho que assim vem muito da gente, assim, como pessoas mais velhas, como líderes, tentar chamar um pouquinho mais a realidade, assim, e um pouco menos de romantismo cai bem nesse momento de tanta competição, né? E de tantas ameaças à nossa profissão, né? Eu acho. Eu não podia concordar mais, porque assim, então eu vou falar um pouco da perspectiva de... Deixa bem claro. Já tem gráficos que falam que eu não sou millennial, mas eu acho isso um abuso, porque eu não posso geração Z. Então eu vou dizer que eu sou millennial e a gente vai seguir assim por hoje. Mas eu vou falar então da minha geração. A minha geração, a gente foi educado de que tinha que trabalhar muito, e se você for o workaholic, você teve sucesso e você vai conseguir conquistar tudo. A gente tá na pior fase para comprar o terreno. É impossível. Meus pais, essa geração deles conseguiu comprar um terreno, hoje a gente não consegue alugar um apartamento e o custo de vida subiu muito. Então, assim, eu acho que a minha geração passou por um choque e a gente hoje já discute muito sobre, não, a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente quer ser CLT. Porque eu não entendo essa indemnização de um trabalho com estabilidade. Porque a nossa lei, e a lei trabalhista, e olha que eu odeio trabalhista, é uma lei boa pro trabalhador. É uma lei que traz estabilidade, traz direitos. Então essas pessoas que querem muito PJ, eu não entendo muito bem, mas tudo bem. E eu acho que tem muitas coisas erradas com a nova geração por conta de romantismo de rede social. E aí eu vou ter que culpar um pouco as redes sociais. Eu acho que é muito fácil a gente ver vidas dos outros e imaginar. Mas o que você falou, Andréia, pra mim é o que mais me pega. A gente tem que também dar uma chamada pra realidade. IA veio. Hoje, trabalhos que eu demoro 8 horas de pesquisa, eu demoro 1 hora. 1 hora. Isso porque eu leio o que a IA faz. Basicamente isso. Então, assim, eu reviso o trabalho de uma IA, mas a IA faz um trabalho que antes, eu, quando era estagiária, faria pro meu chefe. Então, isso já é um wake-up call. Então, eu realmente acho que as novas gerações têm que entender que você tem que trabalhar. Você não tem que trabalhar até morrer. Você pode sair num horário, você pode ter uma vida e você deve ter uma vida. Mas você tem que pegar o seu tempo de trabalho e se dedicar a ele. Você tem que estudar. Porque eu acho que essa fase de influenciador tira muita gente da cabeça que não precisa estudar. Mas desculpa, eu acho que são fases. Porque vai saber o que a inteligência artificial vai fazer com o influenciador digital. Eu não sei. Mas eu acho que o estudo e o conhecimento é algo que você não tira. Porque
Todo mundo com IA agora vai ter que se reinventar, vai ter que ser criativo de uma forma de não ser substituído. E desculpa, nada que o conhecimento humano, uma IA, querendo ou não, é alimentada por conhecimento humano. Se você não tem, é mais fácil ser absorvido. Então, eu concordo muito com isso e eu acho que tá no papel da liderança fazer isso. É muito fácil a gente endemonizar, dizer que não é uma geração boa pro trabalho, mas é o que a gente tem. Então, ou a gente começa a ensinar, ou a gente vai começar o quê? A ouvir as reclamações que eu escuto. Falta mão de obra qualificada no mercado. Mas qualificada por quê? Porque a gente quer que um estagiário tenha 10 anos de experiência? Isso não vai mais acontecer. Não deveria nem acontecer na época de vocês, que eu já vi tinha um perfil lá que era vagas arrombadas. Que aí mostrava exatamente isso. Então não, a gente tem que ensinar, eles têm que começar de algum lugar. Então eu concordo muito. Meninas, eu queria demais agradecer o tempo de vocês hoje, foi muito bom. Posso só fazer aqui uma provocação e talvez deixar um tema para a gente falar? Se você me convidar de novo, porque eu adorei estar aqui com vocês. Óbvio! Sabe que você tocou aqui na questão da inteligência artificial, de fazer o trabalho que antes levava 8 horas em 1 hora, né? E que a gente está se adaptando e nos facilita a vida também, mas a gente tem que pensar que já vem uma geração que já está formatada para isso. Eu tenho estudado muito um tema que é o sedentarismo cognitivo, né? E que eu acho que é um desafio pessoal para a gente, como líder, mas é um desafio muito grande para a gente olhar para os nossos liderados. Por quê? Porque essa geração vem muito focada em uso de inteligência artificial, e é o que você falou, né? A gente precisa da inteligência humana, é uma combinação, mas a gente está ficando cada vez mais dependente. E aí isso traz, é um tema até assim, não sei se vocês já leram sobre isso, mas é um tema muito, muito bacana, as consequências desse sedentarismo, e que eu uso para mim mesma, porque hoje eu não escrevo nem quase the books on the table sem passar na inteligência artificial, porque você fala, não, deixa eu ver se ele não pode colocar isso num tom executivo. Né? Imagina as outras gerações. Então, como é que eu vou fazer esse balanço? É um desafio legal também. Não, eu acho que vou colocar, eu amei esse tema, porque eu tava ou sexta, não, quarta-feira eu tava em Recife, num evento chamado Hack and Play, que a gente tá falando de IA, e uma estudante de psicologia fez uma pergunta sobre o que a gente tava vendo da dependência dos jovens com tecnologia e inteligência artificial e como isso está afetando negativamente o desenvolvimento deles como seres humanos. Então eu acho que casa muito nisso, porque eu falei, eu já vi faculdade que tá voltando a obrigar as pessoas a escreverem no papel ao maço. Porque, pra lembrar como se escreve. E sinceramente, Fernanda, eu aprendi a guardar conhecimento escrevendo. Digitar não faz a mesma coisa. Verdade. Eu tenho que ter um caderno e escrever, senão eu não vou internalizar. Então, Márcia, muito obrigada. Eu vou super trazer mais do que isso. Gente, eu preciso agradecer demais. Foi muito enriquecedor. A gente passou muito do tempo. Eu sei que você tinha um hard stop, peço mil desculpas. Mas foi um papo muito bacana. Então, vocês sintam-se mais do que convidadas para os próximos. Muito obrigada mesmo. E aí eu dedico um brinde, então, a todas nós que somos o quê? Trabalhadores e amantes de vinho. E que na próxima vocês possam estar aqui com a gente. Obrigada, Fê. Eu adorei a experiência, foi o máximo. Na próxima eu vou presencial, hein? Pego uma ponte aérea e vou aí. Combinado, Marcinha. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.